Doc.com. Você bem informado. Olá, boa noite. Está no ar o programa Doc.com, informação com imparcialidade. Hoje o programa Doc.com abre espaço para um debate sobre a polêmica envolvendo o aumento do número de vereadores em Ponta Grossa. Depois que a Câmara aprovou o aumento de 15 para 23 cadeiras, o Conselho de Entidades, formado por associações empresariais da cidade, conseguiu mais de 20 mil assinaturas para reverter essa situação. Representando a Câmara Municipal, estará com a gente hoje o presidente da Casa, o vereador Maurício Silva, do PSB. Para debater com ele, recebemos João Maria Valentim, juiz aposentado, advogado e ex-professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, representando, logicamente, o Conselho de Entidades. Em discussão, a iniciativa do Conselho em ingressar no Judiciário para apresentar o projeto popular na Câmara, sem a necessidade de anexar as fotocópias dos títulos eleitorais, como pede o regimento interno. Confira ainda, nos destaques da semana, as emendas ao orçamento da União para Ponta Grossa. Entre os recursos da bancada paranaense e de emendas individuais para a cidade, a Ponta Grossa vai ter no próximo ano cerca de 28 milhões de reais. Além disso, vamos falar também sobre o resultado da Comissão Especial de Investigação da Saúde na Câmara Municipal de Ponta Grossa e a aprovação do Orçamento Municipal para 2012. Não perca ainda o que acontece na agenda cultural da cidade, com destaque para a 22ª Mission Fest. Isso aí, em 2 minutos a gente volta. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Destacamos nessa semana o fato da bancada paranaense e os deputados federais que representam a cidade no Congresso Nacional destinou a Ponta Grossa emendas que somam perto de 28 milhões de reais. A maior delas é a emenda de bancada, conseguida aí através de proposições de deputados locais, como o deputado Sandro Alex, deputado Luiz Carlos Cetim, que foi apoiada pelos os demais parlamentares que compõem a bancada na Câmara, no Congresso, que é composto por 30 deputados e mais os 3 senadores. Essa emenda para Ponta Grossa é no valor de 15 milhões de reais. A princípio, esse recurso para ser aplicado na revitalização da Avenida Souza Naves, ali na região norte ali de Ponta Grossa. Uma demanda daquela região que já faz há tempos que solicita uma série de benfeitorias com acessos, principalmente a Vila Borato, questões ali que envolvem um melhor tráfego de veículos nessa parte da cidade, na Souza Naves, que é Ismael, que registra o maior número de acidentes com vítimas no país. Então, essa emenda de bancada foi protocolado no projeto do Orçamento da União, vai certamente ser aprovado em plenário, segue, e depois, aí no ano que vem, os deputados vão brigar e lutar para que esse dinheiro seja efetivamente liberado. Boa noite, Ismael. Boa noite, Eduardo. Há um avanço, né, em relação, pelo menos, quem sabe até pouco tempo que eu venho acompanhando as emendas aí colocadas pelo Congresso para Ponta Grossa. Em anos anteriores a gente falava alguma coisa entre 3 milhões, 6 milhões, algumas emendas até mais vultosas, como a que veio para o contorno leste, né? Acho que eu não estou lembrado exatamente o valor, mas me parece que era alguma coisa em torno de 8 milhões, uma coisa assim. Agora temos 28 milhões. O que isso significa? Primeiro que há mais dinheiro disponível, né, no orçamento da União, para que essas emendas sejam aprovadas. Mas, como você bem frisou, é necessário que esse dinheiro realmente seja empenhado e venha para Ponta Grossa. Porque já houve ocasiões em outros momentos, outros anos, de dinheiro ser empenhado, né? De dinheiro ser aprovada a emenda, só que o dinheiro não vem, acaba se perdendo. Então há que ter um esforço aí da administração municipal para que esses recursos venham realmente e possam beneficiar. Principalmente, como você bem citou, a região do acesso norte ali, né? Da Avenida Souza Naves, o acesso às cidades do norte. Porque realmente ali há situações bem complicadas e necessitam de reparos. Em conversa com o deputado Sandro Alex, ele falava que vai ter uma reunião na próxima segunda-feira já com o pessoal do DENIT para ver se for demorar muito essa questão da Souza Naves,
pode ser aplicado esse recurso, como é um valor que pode ser remanejado, naqueles 2 acessos viários na BR-376, um na frente da indústria Tetra Pak e outro ali na frente este da Tetra Pak, que dá acesso ao contorno leste, como você falava, Ismael. E o outro fica no viaduto que dá acesso ao núcleo Santa Terezinha. Pode ser aí que seja remanejado. O importante mesmo para a cidade é que esse dinheiro venha. Para completar esses 28 milhões, como a gente falava, 15 é da emenda de bancada. Os outros 13, a maior parte deles foi protocolado pelo deputado federal Sandro Alex. E aí sim, Ismael, entramos num diferencial, porque Ponta Grossa até ano passado não tinha um representante nativo daqui. Então, por mais bem intencionados que os deputados fossem com a cidade, o empenho pela cidade não é tão grande quanto ter um deputado local. Desse montante, quase 10 milhões, 9 milhões e 750 mil foram empenhados pelo deputado Sandro Alex. Nas mais diversas áreas, dinheiro para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, o TFPR, dinheiro para a Santa Casa, enfim, uma série de benefícios. O deputado Cetim, por sua vez, também representa bem a região, colocou 2 milhões e 50 mil no orçamento. Também verbas aí para atender entidades locais, na área da saúde, na área de assistência social, aí que vão ser aí pleiteados para o ano que vem. O deputado Lupion, por sua vez, colocou 900 mil aí no orçamento da União. Também ali ele é mais voltado para a área de agricultura, colocou para essa área e também 700 mil para a agricultura e 200 mil voltado para a Santa Casa. Vamos esperar aí que esses deputados trabalhem em conjunto ou individualmente para fazer valer esses 28 milhões aqui para Ponta Grossa. E ainda falando em recursos, em dinheiro, foi aprovado nesta semana na Câmara Municipal o projeto de lei que trata do orçamento de 2012 do município de Ponta Grossa. Foi aprovado o projeto, uma estimativa de receita de 468 milhões e 800 mil reais para 2012. Valor esse que o prefeito Pedro Vasgrau Filho vai ter para administrar durante o último ano da sua gestão. Valor significativo, é um aumento aí real de mais de 15%. Exatamente. A Câmara, na verdade, ela usou das prerrogativas que lhe cabem, né, de aprovar o orçamento. Mas esse orçamento vem crescendo, há de se frisar, por um bom trabalho feito dentro da Prefeitura Municipal. E a nossa expectativa é de que, nesse ano, se possa esse orçamento ser efetivado, né, no caso, usado todos esses recursos para o bem da comunidade, e que no ano que vem ainda cresça mais ainda. Pois é, Ismael, só para a gente frisar e constatar aqui no programa, nessa semana foi protocolado o projeto, aliás, o relatório da SEI, da Comissão Especial de Investigação da Saúde Pública, que trabalhou aí durante esse ano na Câmara Municipal. O vereador Laco Zazo, relator, o vereador Júlio Killer, presidente, protocolaram e chegaram à conclusão que realmente falta gestão, existe uma má gestão na execução, na aplicabilidade do dinheiro público na parte da saúde. Sobre esse tema, nós fizemos já o convite tanto para o vereador Laco quanto para o vereador Júlio Killer. Um dos dois deve estar aqui no programa da semana que vem, falando mais a respeito do resultado desse relatório. É isso aí, depois dos destaques dessa semana. No próximo bloco, vamos falar sobre a polêmica envolvendo o aumento do número de vereadores em Ponta Grossa. Para falar sobre o assunto, convidamos o presidente da Câmara, o vereador Maurício Silva, e também o juiz aposentado, advogado e também ex-professor da UEPG, João Maria Valentim, membro do Conselho de Entidades. Os dois vão defender, em um debate exclusivo promovido pelo programa, os seus pontos de vista em relação à iniciativa do Conselho em acionar o Judiciário para garantir a apresentação do projeto popular. É um instante só, até já. Doc.com, informação com credibilidade. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com. Hoje promovemos um debate sobre a polêmica do aumento do número de vereadores em Ponta Grossa. Representando a Câmara Municipal e defendendo o aumento, está com a gente o vereador Maurício Silva, presidente da Casa. Boa noite, vereador. Boa noite, Eduardo.
Do outro lado, temos o advogado, ex-professor da UEPG e juiz aposentado, João Maria Valentim, que defende o ponto de vista do Conselho de Entidades em ingressar com uma DIN no Judiciário para garantir a apresentação do projeto popular. Boa noite, professor. Boa noite, um prazer estar aqui. Ok, agradecemos também a presença dos dois. E só para situar o nosso telespectador, desde o momento em que a Câmara Municipal aprovou o aumento do número de vereadores de 15 para 23, posteriormente, o Conselho de Entidades, junto com o Observatório Social, fizeram uma campanha chamada Cidadania em Ação, um movimento chamado Cidadania em Ação, coletando assinaturas para um abaixo-assinado para apresentar um projeto de iniciativa popular na Câmara Municipal para reverter esse aumento, manter em 15 cadeiras e também limitar os gastos do Legislativo a 2% do orçamento do município, do Poder Executivo. De lá para cá foi feito o trabalho de coleta de assinaturas, chegou no momento em que esse número mínimo exigido por lei, que é 5% do eleitorado, foi atingido, que daria algo em torno de 11 mil assinaturas, chegou-se a mais de 20 mil. Quando foi feito o processo de confirmação dessas assinaturas, chegou-se a perto de 13 mil, número suficiente para apresentar o projeto. Porém, na metade do mês passado, o Conselho de Entidades entrou com um pedido à Câmara, consultando se o regimento interno que pede a fotocópia do título de eleitor, essa regra seria exigida, né? A Câmara a Câmara emitiu um parecer falando que o regimento tem que ser respeitado. A partir dessa decisão, o Conselho de Entidades se reuniu na última terça-feira na CIPG e resolveu entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, direto no Tribunal de Justiça do Paraná, contestando esse ponto. É exatamente a repercussão dessa decisão do Conselho de Entidades que a gente vai tratar aqui nesse programa. Começo perguntando para o advogado, o ex-juiz João Maria, o que levou realmente as entidades, o Conselho de Entidades, a optar por entrar com essa ADIM no Poder Judiciário? Foi optado por esse caminho, tendo em vista que, segundo o pronunciamento do presidente da Câmara, teria que ser respeitado o regimento interno, que exige, então, a fotocópia do título de eleitor. É óbvio que isso aí, para nós, seria impossível. Levando em consideração também que é o regimento interno, não é nem a lei orgânica do município. E a Constituição não prevê nada. E numa questão bem simples para que o público possa entender, para eleger o presidente da República, eu apresento qualquer documento de identidade e é válido. Então, o que poderia se fazer era verificar se efetivamente o número de pessoas que assinaram esse abaixo-assinado eram eleitores, né, ou não aqui em Ponta Grossa. Isso sim, mas isso também já foi posto feita a verificação junto ao Tribunal Eleitoral e constou-se que todos são eleitores de Ponta Grossa e portanto, esses 13 mil que já foi oficializado. Como você disse, nós já chegamos a 24 mil pessoas. Então, diante desse clamor, por que nós estamos ali? Eu não represento nada a não ser o povo, eu sou povo. E eu queria, então, entrar nessa luta. E fui lá no calçadão, eu, mais um oficial da Marinha, o Antônio Ruiz, coletar. E nós pudemos ver a insatisfação do povo, né, com o aumento do número de vereadores. E talvez o Maurício nem tenha tomado conhecimento, pode ser que sim, mas quando você se pronunciou dizendo que iria obedecer o regime interno, e nós estávamos no calçadão, ficamos 2 dias. No dia posterior a esse teu entendimento, aí então nós vimos o povo, não, eu quero assinar.
E nós não coletamos mais, porque o número de pessoas que estavam nos ajudando era insuficiente. Então, é uma coisa assim que nos deixa constrangido dessa exigência. E a razão é porque se nós não entrarmos, vai ser colocado lá em votação e vai dizer não se cumpriu e encerrou o assunto. E a inconstitucionalidade que o Conselho alega, né, que é o carro-chefe da ação, ela contesta o regimento por solicitar ou ela contesta ou ela pede somente a garantia de que o projeto vai ser protocolado? Somente é garantia. Ou seja, entra-se no Tribunal de Contas, através da OAB do Paraná, que é a esfera competente, para que o projeto possa tramitar sem a apresentação das fotocópias dos títulos, é isso? Exatamente, é isso que nós queremos. Não quer mudar o regimento? Não, na verdade o que nós queremos, e lamento que os vereadores tenham tomado essa decisão, de que é a vontade do povo. Não é, eu vi, inclusive no Jornal da Manhã, que era um grupinho de políticos e interesse. Eu não sou político, eu já estou com 74 anos, mas sou cidadão pontagrossense, amo essa cidade porque foi aqui que eu me fiz e aqui eu criei minha família, né? Então, eu fico assim, eu vejo as coisas só num outro enfoque, mas eu vejo, por exemplo, eu estava em Londrina no final de semana e vendo lá o aeroporto completamente remodelado, etc., fazendo benfeitoria. E nós não conseguimos aqui. Então, é esse sentimento do cidadão pontagrossense, que nós não queremos ficar para trás, não queremos, mas que nós possamos acompanhar. Tá e, certo. De repente, isso acendeu, nem esperava, quando o Pilar, eu disse, posso aí ver essa reunião? Pode, senhor, é bem-vindo. E foi aí que eu fui engajado. Se interessou e tomou aí conhecimento do que se trata para participar. Então, tá. Pergunto também para o Maurício Silva, presidente da Câmara, a questão, duas coisas. O que diz exatamente o regimento interno e qual foi o parecer do departamento jurídico que chegou até você e que foi encaminhado ao Conselho de Entidades a respeito de aceitar ou não o projeto sem as fotocópias? Primeiramente, Eduardo, é bom que fique claro e é uma satisfação estar aqui com o meu professor João Maria Valentim. Na verdade, não houve projeto nenhum protocolado. Então, a Câmara, em momento nenhum, se recusou a fazer o processamento do projeto de lei, porque não foi protocolado, o projeto de lei de iniciativa popular. O que o regimento interno prevê, e a própria Constituição Federal prevê, se você for ver a Constituição Federal, se não me engano, no artigo 62, parágrafo 1º, ela diz que a iniciativa popular a nível federal pode ser apresentada à Câmara dos Deputados Federais com a assinatura de 1% do eleitorado nacional. Quando eu falo em eleitorado, obviamente tem que comprovar que é eleitor, dividido entre por menos em 5 estados e com não menos de 0,3% dos eleitores de cada estado. Então, a própria Constituição fixa algumas regras para o processamento do projeto. Tem que provar que é eleitor. Não basta ser nacional do país, tem que ser eleitor. O que a Câmara fez, a Câmara teve uma consulta em tese, por parte do Conselho de Entidades, que eu respeito, acho um movimento legítimo, sem problema nenhum. E em tese foi respondido o que diz o regimento interno. Ora, se nós temos um regimento interno, se é bom ou não é bom, mas é o que está vigindo hoje em dia. O regimento interno ele foi votado em 93 e nessa ocasião exigia cópia autenticada. Em 2004 ele teve uma alteração e acabou exigindo só fotocópia. Houve então já uma facilitação do acesso. E regimentalmente, e quando eu consultei o departamento jurídico, eles me disseram o seguinte, olha, o presidente compete interpretar o regimento, mas não pode afrontar e nem alterar o regimento ex officio. E o que diz o regimento? Compete ao presidente, recebendo o projeto de lei, né, não compete nem ao presidente verificar as assinaturas, se são todos eleitores em Ponta Grossa ou não. Eu tenho que fazer a leitura na ordem do dia, regimentalmente criar uma comissão especial, que não é as comissões permanentes da casa, uma comissão especial que vai ser composta pelos líderes
das bancadas partidárias na Câmara, e a essa comissão é que compete dar o parecer sobre a legalidade ou não do projeto. Isso que eu disse no parecer. O que acontece? Como a Câmara é um colegiado, e o colegiado é soberano. O presidente não é autoridade máxima dentro da Câmara Municipal, ele organiza as questões administrativas e orçamentárias da casa. Bom, esse parecer saindo dessa comissão especial constituída, chegando o projeto na Câmara, se tivesse chegado, esse projeto iria para essa comissão, ficaria por 10 dias aguardando emenda dos vereadores. E daí, nos 5 dias subsequentes, essa comissão daria um parecer. Se essa comissão desse um parecer contrário, esse parecer tinha que ser colocado em votação no plenário. E o plenário, por maioria absoluta, poderia derrubar o parecer da comissão. Sim. Então, na verdade, ao meu ver, não existe uma ação contra a Câmara ter rejeitado. Nós não rejeitamos, lá não aportou nada na Câmara. O que tem que ser discutido, no meu ponto de vista, e isso aí eu acho que o Poder Judiciário é que tem competência para isso, é se o regimento fere ou não a Constituição Federal. Se o que o regimento exige vai além do que a Constituição Federal exige e se o município não tem competência para regular isso. Aí tudo bem. Aí, obviamente, que vai ter que se entrar com uma ação para alterar o regimento interno. Até porque o Poder Legislativo não pode ser pautado por questões pontuais, no meu ponto de vista. Tem que ser mais amplas, né? Por exemplo, o Poder Judiciário não pode dizer que, nesse caso, o regimento tem que ser interpretado assim e deixar o regimento como está. Uhum. Porque daí todo e qualquer cidadão vai ter o direito de chegar na Câmara e dizer, não, vocês aceitaram sem assinaturas, sem a comprovação de que são eleitores, agora esse projeto aqui vai... Inclusive isso eu expliquei para o Conselho de Identidade quando eles conversaram comigo no gabinete. É uma questão de segurança legislativa, uma questão de segurança da sociedade. Eu sei que o movimento é legítimo, a gente sabe a seriedade das pessoas que compõem esse movimento, mas de repente se eu abro a porteira aqui, eu fico sujeito, a Câmara Municipal fica sujeita a tramitar outros projetos que não têm um objetivo tão nobre como esse. E daí eu não posso usar 2 pesos e 2 medidas para situações que se equiparariam. Então, por isso foi o parecer do Departamento Jurídico e que eu acatei nesse sentido, que tem que cumprir o regimento interno. Ok, Maurício, depois das explicações aqui do Maurício Silva, também do advogado João Maria, vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já com um prosseguimento dessa conversa, desse debate a respeito dessa questão envolvendo o projeto de iniciativa popular que visa manter os 15 vereadores em Ponta Grossa. É um minuto só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com na continuidade desse debate a respeito do projeto de iniciativa popular que visa manter os 15 vereadores em Ponta Grossa. A grande questão é a constitucionalidade, pelo que a gente conversou no bloco anterior, junto com o advogado João Maria, com o presidente da Câmara. A grande questão é a constitucionalidade ou não da parte do regimento interno que obriga a fotocópia do título de eleitor, aqui comprovando que é de Ponta Grossa. Agora eu deixo uma pergunta para ambos, porque a grande questão, pelo menos é ao que parece, e que zela o regimento interno, é garantir que as assinaturas sejam realmente de eleitores de Ponta Grossa, né? Porque vai ser quem vai definir quem serão os próximos vereadores. Então, foi uma maneira de garantir, e eu pergunto também para o advogado, que já que se contesta esse ponto, existe uma forma de garantir que essas pessoas sejam eleitores de Ponta Grossa, mesmo sem exigir a fotocópia do título de eleitor? Sim, porque nós pusemos o número do título de eleitor e foi feito uma consulta ao juiz eleitoral de Ponta Grossa e está comprovado. Quanto a isso, não tem. O que nós achamos assim que não que esse regimento, nós não sabemos por que foi feita dessa maneira, é juntar 14, 24 mil títulos de eleitor para levar. Seria quase que um trabalho. Porque eu vejo assim, com todo o respeito que merece o Maurício, ele se posicionou dizendo que, de repente,
os vereadores podem ser constrangidos porque deixaram passar isso aqui. Mas se é um colegiado e ele tem poder também para repelir qualquer atividade que não seja aquilo que legitimamente se quer. O que a gente vê, e o Maurício é advogado, sabe que, infelizmente, nós temos um sem número de instrumentos para obstruir o andamento mais rápido de um processo, né? E eu vou me referir a uma palavra do apóstolo Paulo, que diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, tudo bem, existe, mas o espírito do povo de Ponta Grossa merece um respeito. E é nesse sentido que a gente está fazendo todo esse trabalho voluntariamente. Eu não sou candidato, como você pregou aqui, político, não sou político. Eu sou pontagrossense e amo essa cidade. Ou seja, o que o Conselho quis, quando fez essa consulta à Câmara, seria que, nesse caso, pontualmente, fosse aberta uma exceção. Sim, claro. Eu acho que levar novamente o debate à Câmara só iria dignificá-la. Porque, veja bem, o adágio é popular, mas errar é humano. Agora, persistir no erro não pode. Se o povo está pedindo que se faça uma reavaliação, a Câmara não pode. Até se nós formos pensar assim, a Câmara está, ou melhor, os vereadores que estão aí agora, estão trabalhando contra si. Porque se o povo não quer e eles fazem, o que vai acontecer? Não se vai votar nesses vereadores. Maurício, sobre essa questão de comprovar que o eleitor é mesmo de Ponta Grossa, é esse o objetivo desse ponto que o Conselho de Entidades está questionando do regimento, mas é isso que o regimento quer zelar, garantir que seja daqui? Exatamente. Hoje, o que o regimento prega é dessa forma. Obviamente que é um regimento que, como eu disse, a última alteração foi de 2004, né? De lá para cá houve algumas evoluções, mas, como bem disse o Dr. João Maria, inclusive como ex-magistrado, muitas vezes o juiz pode achar que aquela lei não é justa, mas se aquela lei está valendo, ele não pode deixar de aplicar aquela lei. O que ele tem que fazer é trabalhar dentro da competência de cada poder para alterar aquela lei. Então eu acho que a questão aí realmente é de alteração do regimento. Mesmo porque vamos supor que eu, como presidente, tivesse dito, não, eu vou receber assim. Qualquer vereador poderia recorrer ao judiciário e dizer, não, mas espera aí, presidente, você não está cumprindo o regimento que nós temos. Né? Então, se existe um regimento, é o que eu volto a dizer, é a mesma coisa. A Constituição Federal diz, a todos é garantido o princípio da ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Mas o fato da Constituição dizer só que é garantido, não quer dizer que não fixe regras para você poder recorrer. E se você não preencher aquelas regras, não basta um simples requerimento por juiz dizendo, eu não me conformei com a sentença. Você tem que motivar, tem que fazer muitas vezes, que nem no Justiça do Trabalho, até depósito recursal, o patrão tem que fazer, e nem por isso está cerceando o direito de exercer um direito. Está se regulamentando a forma. E a forma que o regimento tem hoje, valendo em Ponta Grossa, é justamente zelar, né, pela comprovação de que os eleitores são pontagrossenses. Agora, obviamente que, como eu disse, há uma evolução de 2003 para cá, mas que eu não posso, ex officio, chegar a dizer, não, esse caso vai ser assim, e esse outro caso não vai ser assim. Ou vale para um, ou não vale para ninguém. E quem lida quem administra e quem tem essas atribuições tem que ser rigoroso nisso. Ok, então, nós vamos também para mais um rápido intervalo do nosso programa e voltamos para o terceiro bloco desse debate aqui com o vereador Maurício Silva, advogado João Maria Valentim. É um minuto só, não saia daí. Doc.com, informação com responsabilidade. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com nesse último bloco do debate sobre o projeto de iniciativa popular que visa barrar o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal. Pela conversa que tivemos tanto com o presidente da Câmara, Maurício Silva, o advogado João Maria Valentim, que representa o Conselho de Entidades,
pelo que ficou exposto nos 2 primeiros blocos, é que o Conselho de Entidades, ao ver uma resposta da Câmara contrária à apresentação do projeto, sem conter as fotocópias do título de eleitor, resultou nesse apelo ao Judiciário. Essa ação, consequentemente, Maurício, teve uma repercussão na Câmara Municipal, tanto que na sessão da última quarta-feira, alguns vereadores se manifestaram contra essa iniciativa do Conselho de Entidades, dizendo até que o movimento tem fins políticos e quer aparecer na mídia. Enfim, houve, de certa forma, não é nós que queremos causar polêmica, mas houve uma polêmica em torno desse assunto, assim como vem ocorrendo desde quando esse projeto foi protocolado na Câmara. Gostaria de ver como que vocês avaliam essa questão, porque parece que está um pouco de um embate, né? Entidades versus Câmara e o povo no meio, não sabe se os vereadores são os representantes, as entidades estão representando o povo, enfim. Essa polêmica também, ela suscita aí, às vezes, interpretações erradas desse projeto? Veja bem, é como eu disse, eu administro a Câmara, mas não mando em vereador nenhum. E, evidentemente, cada vereador é responsável pela opinião que emite e tudo mais. Se esse movimento tem, e eu já disse isso outras vezes, tem um fundo político, isso nós vamos ver o ano que vem. Isso é ponto pacífico. E se tiver também, não tem nada de mal nisso. Eu acho que é um direito de todo cidadão ter interesse de participar da vida política do seu município e dar a sua contribuição. Eu respeito o posicionamento, até como advogado, eu tenho que respeitar o posicionamento do Conselho de Entidades e aguardar a decisão, né, que no meu ponto de vista tem que ser contra o regimento interno. Porque, volto a repetir aqui, a Câmara não barrou protocolo de projeto nenhum, de forma nenhuma. Eu respondi cordialmente uma consulta em tese, né, como eu responderia para qualquer cidadão normal, respondi para a Conselho de Entidades pelo respeito que tenho pelas pessoas que compõem, mas eu entendo que qualquer alteração tem que ser para o regimento interno, tem que ser com relação às exigências feitas no regimento interno. Senhor José Maria, como o senhor vê essa questão, esse embate que fica, né, entidades de um lado, Câmara do outro, interesse da população, alguns vereadores, né, e podemos citar nomes, porque retratamos isso nas páginas do Jornal da Manhã, vereador Sebastião Moinardes, vereador Valtão, vereador Fogaça, todos falando ali com até umas críticas ríspidas ao Conselho, falando que quer aparecer politicamente e que isso visava apenas fins políticos. Como que o senhor vê essa situação? Eu vejo como um enfoque inveraz, porque eu estou dizendo, não sou político e não tenho interesse nenhum na política. Como esse cidadão, o Antônio Ruiz, juntamos ali para fazer esse trabalho voluntariamente, fomos lá para o calçadão para colher assinaturas e ouvir o povo. E é isso que eu digo. Eu acho que a Câmara iria dignificar-se se ela tomasse uma posição e não vai criar nenhuma diminuição para os vereadores. Maringá foi feito um movimento e acabou. E outras cidades, Foz do Iguaçu, Londrina. Então não há razão para eu pôr, não, nós queremos a fotocópia do título, como Maurício disse, não, mas está no regimento, tem que seguir. Mas o regimento interno. Mas o regimento interno, dentro da hierarquia das leis, a Constituição é maior, ela desaparece. Devido ao respeito ao Maurício como presidente, ele é presidente. Ele tem uma possibilidade de impor aquilo que ele acha que é mais correto. E outra coisa que me veio à mente agora, porque o próprio regimento interno, não sei se o regimento interno ou a lei orgânica, você pode me falar qual é o correto, prevê que um projeto que seja protocolado de um ano, no caso, projeto de iniciativa popular, se fosse protocolado nesse ano, teria o trâmite, poderia até não ser votado, o parecer da comissão não daria tempo nesse ano. Mas se fosse rejeitado, em tese, para o ano que vem, poderia ser reapresentado novamente
pelo regimento ou a lei orgânica prevê que um ano pode ser apresentado no outro. Isso, inclusive, a Constituição Federal prevê também com relação ao Legislativo Federal. O projeto de lei que é rejeitado numa legislatura, no ano seguinte ele pode ser reapresentado, sem problema nenhum. Isso é constitucional, está na lei orgânica e também no regimento interno. Ou seja, se o Conselho de Entidades decidir, talvez se demorar a decisão do Tribunal de Justiça, decidir protocolar nesse ano mesmo sem essa liminar, ele pode, se caso não venha obter êxito, não seja aprovado, pode reapresentar em 2012 com o tempo hábil de aprovar até o final de junho, que é quando acontecem as convenções partidárias, aí já tem que estar tudo finalizado em relação ao número de vereadores que vai ser a partir de 2013. Agora, saindo um pouco da esfera jurídica que envolve esse tema e entrando mais no lado do teor mesmo, do projeto, né, para finalizar a nossa conversa, gostaria de deixar livre para vocês defenderem o ponto de vista. Sei que o Conselho de Entidades tem um posicionamento que é pela redução, afinal de contas, se não fosse esse, não estaria fazendo toda essa mobilização para manter os 15 vereadores. Do outro lado, Maurício, da Câmara Municipal, também defende aí a ampliação do número de cadeiras. Além disso, é bom frisar também que o projeto também prevê a fixação em 2% do orçamento, que a Câmara possa usar 2% do valor total do orçamento do município. Hoje, esse valor pode chegar até 5%. Então, gostaria de começar pelo senhor, João Maria. Qual o teor do projeto? O que vai beneficiar Ponta Grossa manter os 15 vereadores? O que iria acontecer é a vontade do povo. Como disse, eu não sou político e me envolvi nessa campanha como um cidadão de Ponta Grossa. Não creio que vai aumentar e nem diminuir. Como também, ainda respeitando a intenção do vereador Maurício, o entendimento, melhor dizendo, dele, de que se aumentar o número de vereadores, eu não acredito. Nos moldes, e me desculpem os vereadores, nos moldes atuais, nós não vamos ter nenhuma vantagem. Quanto à redução que foi falado, o próprio presidente que aqui está nos bastidores nos disse que ele vai devolver uma quantia expressiva, então que não é necessário. Então, eu não vejo que a Câmara possa ser prejudicada na manutenção dos 15 vereadores e nem na diminuição da percentagem dos gastos da Câmara. Maurício, seu posicionamento? Veja bem, num primeiro momento, já quando houve essa questão do aumento do número de vereadores, o projeto foi apresentado por um suplente. Eu, na ocasião, tirei da ordem do dia, porque entendia que os vereadores titulares de mandato é que deveriam estar lá para votar e não os suplentes. Fizemos uma emenda de 21 vereadores, porque isso é o que já existia no município antes daquela determinação de redução para 15. Ponta Grossa é uma cidade que cresceu bastante, né? E a gente vê, eu particularmente observo a importância que tem para os distritos ou para os bairros de ter um representante lá. A gente vê o progresso que essas comunidades têm. Eu particularmente acho que 21 vereadores seria o ideal, como já defendi naquela emenda que foi vencida quando da votação do projeto de 23. Eu acredito que com 21 vereadores ou com 23, aumentando o número de candidatos na cidade, aumenta a possibilidade dos segmentos sociais ter representantes na Câmara, bem como eu acho que não tenho certeza que diminui a influência do poder econômico na eleição. Porque todas as comunidades organizadas vão ter os seus candidatos, e isso vai dificultar a força do poder econômico na eleição. Não existe nada de ilegal nesse projeto, tanto que constitucionalmente é possível elevarmos em cidades com o nível de Ponta Grossa, com o número de habitantes de Ponta Grossa, para 23 vereadores. A Constituição Federal, essa emenda constitucional, aumentou o número e reduziu o repasse. O repasse é obrigação do Poder Executivo passar para o Legislativo esse valor, sob pena de responsabilidade, né? E fazer uma administração econômica, e isso eu sempre tenho pregado, é dever de quem exerce cargo público.
é dever do Executivo e é dever do Legislativo. Então, nós, políticos, temos que administrar a coisa pública com seriedade, com eficiência, né? Porque isso tem que fazer parte do caráter do político. E como bem disse o professor João Maria Valentim, se tudo correr como eu espero, vai ser uma das maiores restituições de valores para o Poder Executivo Municipal, o que vai acontecer no final desse ano. Pelas reformas que fizemos na Câmara, pela forma como a Câmara tem sido administrada. Então, e é uma satisfação para o político saber que ele é capaz de fazer uma administração enxuta, honesta, sem ser obrigado legalmente. Eu acho que isso é o dever do cidadão, né? Ser cidadão, muitas vezes, é você não precisar de uma lei para cumprir, mas você cumprir porque entende que aquele é justo e necessário que seja daquela forma. Ok, então esses foram os posicionamentos aí de um lado, defesa da manutenção dos vereadores, do outro lado, aí a favor do aumento de vereadores, falou que era a favor da emenda de 21, enfim, o plenário entendeu que era 23. Agora vamos esperar essa ADIM ser ingressada no Tribunal de Justiça e, posteriormente, o projeto será protocolado na Câmara, acredito eu que de uma forma ou de outra, com ou sem essa liminar. Caberá aos vereadores, então, decidir, voltar a discutir esse assunto, que é o que a comunidade pede, né? Voltar a discutir esse assunto. Afinal de contas, a gente tem que respeitar mais de 20 mil assinaturas em um abaixo-assinado, a expressão de uma parcela significativa aí da população. Depois que o projeto estiver protocolado, cada vereador vai votar de acordo com o que entende, manter o voto como foi na primeira votação, ou de repente mudar, de repente acatando os argumentos aí do Conselho de Entidades. Gostaria de agradecer a presença do vereador Maurício Silva, presidente da Câmara, nesse debate, nesse bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo, e também o prazer de desfrutar da companhia do professor João Maria Valentim. Também agradeço a sua presença, professor João Maria, vendo aqui enriquecer aí levando informação para os nossos telespectadores, que afinal de contas o assunto é polêmico, mas nós não precisamos criar polêmica, simplesmente levar à população o que de fato acontece. Eu é que agradeço a oportunidade, não se esperava, porque verdadeiramente quem está entrosado na área jurídica seria o Cubas, que seria o Setembrino e o Henrique Nemberg. Só que, de repente, lá telefonar só não pode ir, porque eles não podem ir, e depois confirmado por você, e eu digo, não vou, porque são 78 anos de vida em Ponta Grossa, não é um dia. E eu venho aqui com toda a transparência, porque não tem interesse nenhum em política. O que eu quero é que Ponta Grossa seja uma cidade onde você possa viver bem. Eu sou contra o inchaço. Vamos aumentar Ponta Grossa para 1 milhão de habitantes. Nada disso, vamos dar qualidade de vida. Ponta Grossa não tem um parque onde você possa desfrutar, né? Você vai em Guarapuava? Tem, em todo lugar tem, Ponta Grossa não tem. Então é esse inquietamento, essa inquietação que está dentro de mim. Eu quero uma cidade onde meus filhos, meus netos, e eu já tenho um bisneto, possam viver tranquilamente, com muito amor, muita alegria. Ok, então depois dessa declaração do senhor, aí já de um bisavô aqui, o advogado João Maria, nós encerramos esse debate a respeito desse assunto e você fica agora com os destaques da agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. Amanhã acontece mais uma edição do projeto Cinearte do Jornal da Manhã. Em exibição, o documentário Locke, com direção de Paulo Henrique Fontenelle. O filme tem duração de 120 minutos e é uma cinebiografia do músico Arnaldo Batista, ex-integrante dos Mutantes, contada através de um quadro traçado pelo próprio artista. É amanhã no Cine Teatro Ópera, às 5 da tarde, no Auditório B. A entrada é franca e a classificação é livre. E começou a Festa Nacional do Chopp Escuro, a Minchin Fest. A atração de hoje é a dupla Hugo e Gabriel, com o show programado para as 10h30 da noite. Amanhã a festa fica por conta da banda de rock J Quest, e no domingo a atração principal da Minchin será o grupo Revelação. Na terça-feira, quem comparecer ao centro de eventos vai poder acompanhar o show da cantora Maria Rita. Para quem gosta de música popular brasileira, esse show é imperdível. Na quarta-feira é a vez do sertanejo universitário com Michel Teló, e na quinta tem a cantora Paula Fernandes.
É isso aí, prestigie a Minchfest, a festa nacional do chopp escuro. Um bom final de semana para você. Agenda Cultural. É isso aí, depois de conferirmos os destaques da Agenda Cultural da cidade, com destaque para o início da 22ª Minchfest, encerramos o programa Doc.com de hoje. E para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com estará disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Confira também nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. Envie também suas críticas e sugestões. Basta escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até a sexta que vem, quando temos um encontro marcado com a informação aqui na Band TV Vila Velha. Doc.com, você muito bem informado. Doc.com, você bem informado.